Marcos 2, o versículo 6 e 7. Preste bem atenção. Estava ali assentado, aliás, o versículo 5 de Marcos 2. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeis esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, ele curou um homem que estava enfermo, levado por seus amigos. Os seus amigos até poderiam dizer assim: bom, se esse camarada está paralítico, porque alguns pensavam assim naquela época, ele tem alguma maldição. E eu não vou levar porque essa maldição pode pegar em mim. Mas os amigos levaram esse homem até Jesus, colocaram este homem perante Jesus, descendo pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, diz que Jesus não falou assim: tu vai ser curado. Jesus falou: os teus pecados são perdoados. Porque Jesus, ele disse isso também, porque muitos pensavam que aquela doença, aquela enfermidade, aquela paralisia nas pernas, era porque ele era amaldiçoado, porque ele tinha pecado. E Jesus diz, no versículo 5 de Marcos 2, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Preste bem atenção que o texto diz que estavam ali assentados, os escribas. Antigamente eram pessoas que escreviam a Bíblia. E eram também pessoas que registravam documentos, escrituras. Com o passar do tempo, eram pessoas que tinham o privilégio de aprender a ler e escrever, tinham acesso aos materiais, não era todo mundo que tinha. E muitos deles começaram a escrever, e eles se tornaram também intérpretes da lei. Mas Jesus começou a censurar eles. Jesus diz em várias passagens de Lucas, Marcos e Mateus: ai de vós, escribas. E aqui Jesus, ele falou isso, e os escribas ficaram furiosos, porque eles se consideravam os intérpretes da lei, os bons. E para eles, o perdão teria que ser a pessoa ter que levar o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote analisar o cordeiro, ter aquele todo o processo. E eles não aceitaram, porque eles sabiam das escrituras, mas não conheciam o autor da escritura que estava ali do lado dele, o Senhor Jesus. Eles não estavam olhando que aquele homem estava recebendo a cura. Eles estavam mais preocupados com a tradição, com o costume, com aquela questão de receber aquela regra toda, do que ouvir dizer assim: olha, como eles pensavam, Jesus poderia dizer assim: qualquer maldição que estava sobre você, eu repreendo agora. Mas Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz no versículo 7, porque diz esta assim blasfêmia: quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele sabe que Deus que pode perdoar pecado. Deus, ele nos perdoa porque Deus, ele ama. Mas não confunda amor com deixar você fazer o que você bem quer. Jesus, ele perdoa aquele que se arrepende. Jesus, ele perdoa aquele que diz assim: eu quero mudar conforme a tua palavra. Jesus, ele perdoa quem se arrepende, não quem tem remorso. Arrependimento é mudança. É você dizer: agora eu não vou fazer mais isso. Jesus estava ali amando este homem. O versículo 8 diz: Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Versículo 9:
Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leite e anda? Jesus está explicando a lei do amor para as pessoas que, segundo eles, eram os donos da verdade, eles que interpretavam. Só eles podiam falar, só eles tinham a razão. Eles eram, como diz, a autoridade máxima. E o versículo 10 diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e teu leite e vai para a tua casa. Jesus, ele restaurou este homem. Ele restaurou porque ele disse: vai, você não tem mais nenhuma maldição que era lançada sobre o seu rosto. Para você ter a vida eterna, você precisa confessar este Jesus. Não seja levado pelos outros, mas seja guiado e orientado pela palavra de Deus. Fica a dica.